Vamos começar com informação ao vivo. Fernando Brandão chega para falar sobre dengue. É isso mesmo, tem vacina perto de vencer e o governo está articulando ali para não deixar isso acontecer, para não deixar que essas doses se percam, né, Fernando? Bom dia. Wilker, bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. É isso mesmo, viu? Cerca de 145 mil doses da vacina contra a dengue já vencem agora no dia 30 de abril, portanto, daqui a 12 dias, está chegando aí. E para não perder esse estoque de vacinação, o Ministério da Saúde fez uma recomendação a estados e municípios para que essas doses sejam distribuídas para um público mais ampliado, viu, Wilker? Pessoas entre 4 e 59 anos podem se vacinar, mas calma, não é tão geral assim, viu? Tem algumas recomendações aí. A primeira recomendação é a seguinte, Wilker. O Ministério da Saúde está recomendando a estados e municípios que vacinem pessoas entre 6 e 16 anos num primeiro momento. Se ainda tiver dose sobrando, para não perder essa dose até o dia 30 de abril, aí sim esse público pode ser ampliado para pessoas de 4 a 59 anos de idade. O Ministério ainda recomendou que os estados e municípios façam campanhas de comunicação mais adequadas para essas pessoas. Então, você que está me acompanhando agora, não precisa correr em um posto de vacinação porque ainda não tem essa vacinação disponível. Os estados e municípios vão se articular da melhor forma possível para que essas doses sejam aplicadas num público mais ampliado. Atualmente, o Brasil tem esse público de 10 a 14 anos que está se vacinando, mas as doses estão sendo aplicadas em uma baixa procura. Então, muitas pessoas que estão nessa faixa não procuraram os postos de forma adequada ainda. Então, para não perderem essas doses, os estados e municípios precisam fazer essa situação de ampliar o público. Num primeiro momento, pessoas entre 6 e 16 anos e se ainda sobrar alguma dose, aí sim um público de 4 a 59 anos de idade. E aí também tem a situação, Wilker, que também o Ministério pediu para que as doses, a segunda dose, ela seja que realmente ali haja uma situação de garantir essa segunda dose, porque não adianta também ampliar o público sem garantir a segunda dose para essas pessoas. Se tudo acabar na primeira dose, a vacinação não vai estar efetiva conforme tem que estar. E aqui também eu quero chamar a atenção para uma seguinte situação. Em 2022, no final do ano, no final do governo Jair Bolsonaro, nós tivemos a contratação de mais de 4 mil agentes especializados em endemia aqui no Brasil. No ano passado, esse número foi muito pequeno, 822 contratações. O problema é que no ano passado o governo recebeu orientações da Organização Mundial da Saúde para que esse ano a gente tivesse realmente mais contratações, porque a situação da epidemia de dengue seria a maior aqui no Brasil nos últimos anos. E simplesmente o Ministério da Saúde, infelizmente, ignorou esses alertas da OMS, não contratou um público correto para que houvesse essa situação de controle maior da epidemia de dengue, e por isso o Brasil hoje está aí com mais de 3 milhões e 100 mil casos da doença e mais de 1.200 mortes. Esses números são os recordes aqui no Brasil, nós não tivemos esses números de dengue em momento algum e agora nós temos mais de 3 milhões de casos de dengue, mais de 1.200 mortes. Esse número, infelizmente, vai aumentar daqui para frente, a gente vai ter infelizmente, mais casos ainda, porque agora com o calor, o mosquito ele transmite de uma forma mais rápida a doença. Então, há essa perspectiva de aumento de casos ainda, embora estejamos num patamar um pouco menos acelerado, mas a tendência ainda é de casos aumentando e, infelizmente, o Ministério da Saúde acabou ignorando alertas que foram dados lá atrás para que hoje a gente tivesse uma situação um pouco mais controlada. Então, a gente precisa se atentar a isso e não ignorar os alertas, viu, Wilker? Perfeito, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Fica o alerta, então, para quem nos acompanha. Avalie se aí na sua cidade existe a possibilidade de, já agora, você se imunizar. É importante tomar essa vacina. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela falou recentemente que a dengue está menos letal nesse ano. Mas o que a gente tem que, independentemente dos números, né, Fernando, a gente tem que pensar no seguinte: uma pessoa que morre vítima de uma doença como a dengue, que é uma doença que a gente consegue evitar, que a gente consegue de alguma forma tentar controlar, seja por medidas do governo ou medidas da sociedade,
uma pessoa que morre já é demais. Muito. Então a gente precisa levar esse assunto muito a sério. Você aí de casa, busque lá a imunização, veja se está disponível para você ou para a criança que você tem em casa, porque a dengue não é brincadeira. Isso. Abraço, Fernando. Abraço, Wilker. Tchau, tchau. Tchau.